Tudo bom? Bruhinha Abaim, bem-vindos e bem-vindas à Escola de Kabbalah. Mais uma conexão. Na verdade, nós estamos aqui hoje, começando a abrir, começando a nos preparar. Nós sempre, já alguns dias antes, já podemos começar as conexões do novo ciclo lunar, que inicia com o primeiro fio de luz da Lua. A gente vai ver no mapa astrológico. Esse primeiro fio de luz acontece amanhã. Então, nós estamos nos preparando esse momento para essa lua nova que é e corresponde ao nosso quarto mês astrológico, o mês de Tammuz, o mês que é guiado pelos filtros cancerianos e pela lua, a luz divina que se derrama sobre nós e que nós estamos aqui para poder, neste trabalho desta noite, não só iniciar nossas conexões, nos preparar como um veículo e como uma vasilha apropriada para viver a energia canceriana durante todo esse ciclo. Vamos aproveitar a noite de hoje para olhar um pouco o mapa astrológico também deste momento e o que nós temos pela frente, alguns momentos que prestaremos atenção, tanto num olhar coletivo quanto no olhar à vida pessoal, para que a gente possa interpretar, sentir que aquilo que os nossos olhos, quando o mês de Câncer é o mês em que o órgão são os olhos, onde os olhos eles representam toda a maneira como a gente enxerga o mundo, quer dizer, os teus olhos, eles traduzem como tu enxerga, que é diferente de como eu enxergo. A gente tem momentos em que a forma como a gente enxerga é coletiva, ela é igual, ela é parecida, né? Mas a gente está aqui na Kabbalah sempre para poder limpar os olhos, para poder enxergar melhor. E exatamente cada ciclo lunar nos proporciona a cura de uma parte do nosso corpo que é uma vasilha, que atrai, e não só atrai, mas a vasilha é a que contém as cascas, que na verdade fazem com que aquela vivência que aquele órgão representa passe a ser uma vivência boa ou não. Então, imagina que a gente está lidando com a visão, e a maneira como a gente enxerga pode nos levar para um destino A ou B. E quando a gente consegue transformar a nossa forma de enxergar, a gente consegue transformar a escuridão em luz, que é o grande sentido, grande objetivo da própria Kabbalah. Bem-vindos a essa noite, em que quero abrir as portas para que a gente possa trazer, não um mês que representa muitas energias que podem ser negativas, mas ao contrário, um mês em que a gente tem uma oportunidade única de cura e de curas que são internas, porque toda a nossa realidade é vivida de dentro para fora. Tudo que a gente vivencia, tudo que chega e se desenha para nós, na verdade só pode ser transformado de dentro para fora. A gente não consegue transformar o cenário externo mexendo no cenário externo, mas a gente consegue transformar o cenário mexendo dentro. Esse é o grande mistério da Kabbalah. E esse é o grande ponto de virada que a gente tem dentro da Kabbalah. Mas o tempo inteiro, por mais que eu possa falar isso 300 vezes, o tempo inteiro eu vejo que a gente volta para o externo, querendo as coisas externas e lidar com as coisas externas para poder mudar o nosso destino. E a vida, ela está gritando e apelando para que a gente volte para dentro, para que a gente entenda que o externo se tornou insuportável e para que as pessoas que vão despertando vão se dando conta, eu vou viver minha vida, né? Vou viver as minhas coisas. Entramos no mês lunar, o mês noturno.
o mês Yin, o mês em que mergulhamos. Iniciamos o mês entrando naquela energia que chamamos de Rosh Chodesh, a cabeça do mês. Quando o primeiro dia do mês, que se dá pelo primeiro fio de luz da lua, a lua que vai representar exatamente aquilo que nós somos como vasilha, que é a nossa captação de luz. Nós vamos então começar a preparar a nossa vasilha para poder aproveitar toda essa luz que vem e com o nosso livre-arbítrio, nosso poder e nossa capacidade, transformar, aproveitar a oportunidade. Quando a cada mês nós podemos entrar e contatar as feridas que aquela energia representa, que aquelas qualidades, no caso agora do mês de Câncer, representam, e que podem nos levar a vivenciar, não só nesse período, mas durante todo o ano, por causa das qualidades cancerianas que falam de emoção, de sentimento, de carência, de imaturidade e infantilidade, podem atuar durante todo o ano de uma forma em que é sempre essa criança ferida que está agindo, e é sempre os olhos que não foram curados que está enxergando as coisas erradas, que sempre só está enxergando a aparência, o imediatismo, e não consegue fazer uma leitura diferenciada de cada situação. Que nossos olhos estão vendo, o que tu estás vendo, o que se apresenta para ti. A cada novo mês, nós entramos para Kabbalah na cabeça do mês. E esse é o momento em que nós temos a oportunidade de injetar na semente do mês o nosso controle, a nossa proposta, o nosso propósito, para que a gente possa viver esse ciclo mensal de uma forma proativa, com um grande bem-estar. Esse é o momento em que nós santificamos, Kiddush Levaná, nós santificamos a lua. O calendário cabalístico, o calendário judaico, é um calendário lunisolar, o que significa que os meses eles estão todos baseados na lua e no sol, e os anos são baseados no sol. Cada mês corresponde a um dos 12 signos, são 12 meses normalmente, e cada mês é afetado de uma forma diferente, porque cada mês tem um filtro, onde a luz divina, que é uma só, ela se derrama de diferentes formas, de 12 formas. Mas nós, então, nos conectamos para poder aprender a saber receber essas energias e por isso abençoamos a lua nova para poder limpar os filtros e receber a luz deste mês de uma forma proativa. A cada mês, nós também nos conectamos com a consciência da renovação. A renovação, que é importante a gente ter essa consciência, porque isso vai fazer a gente entender de que nada é permanente. Tudo pode ser recomeçado. Tudo pode receber uma nova luz. E exatamente na lua nova, nós vivenciamos um casamento, um novo casamento, uma nova conexão entre estruturas espirituais. E assim, nós recebemos uma nova semente. Iniciamos, então, o quarto mês, o mês de Tammuz, na conexão que carregaremos juntos, que é a conexão com as letras Rei, Vav, Rei, Yud e Het, Tav. Por isso, nesse momento, eu te peço que tu entre em conexão com a tua presença, com a tua mente, com a tua palavra, teu coração e com a tua ação, a energia do teu fígado. E que toda luz espiritual que chega ilumine a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso coração e o nosso fígado, que possamos estar em estado de presença, conscientes da palavra, conscientes da nossa atitude e da nossa ação, para que possamos abrir
essas conexões. Yah, Ev, Ro, I. Tsevaot, Elohei Israel, Elohim Haim, o Melech, Olam, El Shaddai, Baruch, Atah, Veroi, Eloheinu, Melech Haolam, Ose Maaset Bereshit. Que Deus abençoe esse novo ciclo lunar, que através dos seus nomes possamos receber a direção, a proteção, a iluminação e a prosperidade. Que Deus abençoe este mês, onde recriamos os nossos ciclos de vida, os nossos ciclos da criação. Meditando em Rei, Vav, Rei, Yud, Het, Tav, Rei, Vav, Rei, Yud, Het, Tav. Esse mês, o desafio é que ele começa num convite de introspecção para que a gente possa refinar a nossa semente criativa, criadora. Isso significa que é um mês de menos ação e mais introspecção, de mais techuvá, para que tu possa realmente te corrigir. Por isso que esse é um dos meses mais significativos e mais importantes da nossa vida, porque é considerado o mês de Tammuz o mês mais negativo, porque Tammuz é o mês que representa, sob o signo de Câncer, representa a energia do desejo de querer para si. Isso é a criança ferida. E é por isso que esse é o momento de entrar em contato com aquilo que está dentro de nós ferido e que acaba respondendo como uma criança de uma forma infantil, e que se a gente consegue corrigir, a gente consegue trazer uma nova semente. A gente consegue trazer a centelha divina que nós escondemos porque a gente repete a ancestralidade. E a gente vai entender por quê. E assim, as letras, a letra Het, que é a letra que nos faz entrar em contato com o bem e com o mal, nos leva à letra Tav, que é a letra que finaliza os ciclos e começa novos ciclos na nossa vida. Então, uma decisão que cada um também está tomando de começar um novo ciclo na sua vida. E não é por acaso que na oração na Becoar, a última frase, Shavatei no cabelo shmatzi kateni odeia talumot, aceita as nossas súplicas e ouve os nossos clamores, ó tu que és e que sabes todos os mistérios que existem dentro de nós. Por isso, esse é o mês que a gente entra em contato com tudo que está inconsciente dentro de nós. Todas as informações e as bagagens que nós estamos trazendo da ancestralidade, desde Adão e Rava, os patriarcas, e de toda a nossa família, e que está na dimensão do mistério, e que somente o divino, a luz, pode saber. E é exatamente a última frase que vai trazer, através das letras Shin, Kuvav, Tzad e Yud Tav, a finalização de um ciclo nas nossas vidas, através da resolução. Quando, de uma forma humilde, nós também entregamos tudo que está inconsciente dentro de nós para a luz espiritual. Para que nós não possamos trazer uma resistência. Porque toda vez que algo em nós resiste a ver a verdade, a deixar fluir aquilo que está guardado e as sujeiras que foram colocadas debaixo do tapete, nós frequentemente não queremos ver, nós mantemos o ego e mantemos, né, toda a dimensão infantil. E o que nós queremos agora é refinar essa criança que existe dentro de nós, para que a gente possa crescer, possa evoluir. Tammuz, ligado à palavra tam, aquilo que é completo, ligado à letra Vav, Zain, Tammuz, Vav, Zain, que representa a letra que nos ligou ao signo de touro, e Zain, Vav ao signo de touro, e Zain ao signo de gêmeos,
E é em Tammuz que nós vamos completar as experiências que nós trouxemos nos últimos 2 meses. Trouxemos os últimos 2 meses. A gente vai trazer para internalizar e para ajudar a corrigir. Esse mês é o mês que é guiado pelo câncer, chamado Sartã, exatamente a palavra que nos liga à palavra Satã, que significa desvio. Não é por acaso que na tradução é câncer e é conhecido como uma das doenças mais temidas por todos nós. Sartã, que literalmente também significa remove o corpo, a fim de revelar a alma, remover a concha, remover as cascas. Não é por acaso que o caranguejo ele se esconde dentro das suas cascas, porque são as emoções, são os sentimentos, são as memórias, são as informações que a gente carrega da ancestralidade, da base, da nossa fundação, que a gente esconde numa concha. O caranguejo que caminha de lado, que caminha para trás, que frequentemente se esconde nos buracos, que pouco aparece no mundo externo, ele na verdade se recolhe nas suas dores, nas suas carências, né, e nas suas queixas. Mas a sua função e seu propósito é vir a se revelar, revelar o seu fruto, que é o poder de realizar essa luz que está guardada lá dentro e que também é a semente e o poder da própria vida. Nesse mês, os olhos, né, representam o órgão que é regido, que o Sefer Yetzirah nos traz. E não é por acaso que é o mês em que o povo ergue o bezerro de ouro, porque através dos seus olhos buscavam, né, uma conexão, uma experiência, buscavam, né, achar que através do bezerro de ouro poderiam então ter uma melhoria nas suas vidas. Nos tempos atuais, nós erguemos muitos tipos de bezerros de ouro. Muitas vezes, nos tempos atuais, atualíssimos, também ainda temos esperança que um time de futebol possa ser um bezerro de ouro e possa, então, nos trazer aquela alegria que a gente perdeu, mas que a gente só pode conseguir e só vai conseguir encontrar quando a gente conseguir reconectar o nosso sentido. E não é os outros, é tu, porque isso é um ticum pessoal, isso é o ticum, é o concerto que cada um precisa fazer, é retomar a sua alma. Aquilo que representa o futebol, o time, é só um reflexo daquilo que é o próprio país, daquilo que é o próprio povo que vive naquele país. Que a gente possa ver como um ticum e possa enxergar bem, ainda tem que corrigir isso. Eu preciso corrigir isso para poder ajudar a trazer uma nova energia e um novo sentido. Estamos sob uma energia de água. Água que pode ser e tem energia positiva e negativa. A água, ela nos nutre, né? Ela traz transformações, ela nos alivia do calor, mas a própria água, ela traz a destruição, o dilúvio, ela nos afoga. Então, muitas vezes, essas águas que também representam as emoções podem nos afogar ou trazer os prazeres. Água representa mudanças e esse mês é o mês que nós podemos, então, desejar e trazer grandes mudanças para a nossa vida. E a maior mudança, como um signo de água, e é o primeiro signo de água, na verdade, é um convite para que a gente comece a adentrar a busca espiritual, o contato com a alma e a nossa capacidade de ouvir a alma. O primeiro signo, Áries, que representa as energias mais primárias e primitivas dentro de nós, impulsivas, né? O segundo signo, Touro, que representa a sobrevivência, os instintos de sobrevivência, o contato com a matéria, com a terra, é quando, na verdade, tu dá um vaso, uma vasilha, um corpo para aquela energia impulsiva. E Gêmeos é quando a gente então vai se deparar
com essa dualidade do fogo do Áries e da terra, que é o touro, esse positivo e esse negativo, nos Gêmeos a gente vai ter consciência disso, para quem sabe começar a ter conhecimento e poder vir um dia a ter o controle dessa dualidade. Em Gêmeos, aprendemos que temos um cérebro, temos um poder e uma capacidade de contato, de troca, de comunicação e de movimento. Mas para irmos adiante, precisamos agora entrar no signo de Câncer e mergulhar. Mergulhar nas águas. Não são águas profundas. São águas do box, da banheira, das piscinas. São águas que nós um dia vivenciamos, porque também são as águas uterinas, as águas que nos nutriram, nos protegeram, nos aqueceram. Mas muitas vezes a gente acaba se afogando nessas águas quando a gente não entende que elas estão ali apenas para se tornar um meio para nos desenvolver. Entrar para dentro é entrar para essas águas uterinas para poder renascer. Mas é preciso sair para fora. É nas águas que nós experimentamos os prazeres. E o canceriano e a energia canceriana se influencia o tempo inteiro por tantas energias, porque o mundo das águas são os mundos espirituais, onde não existem limites e uma coisa influencia a outra. Onde saímos da realidade, entramos no imaginário, no sonho, na fantasia. E ao mesmo tempo que isso pode nos engolir, pode ser algo extremamente criativo ou algo que faz com que possamos desenvolver a nossa percepção e a nossa paranormalidade. E aí, então, esse mês que tem o domínio da lua, do mundo interno, do mundo da noite, esse mês que nos coloca diretamente em contato com a nossa memória da infância, a nossa criança, a nossa memória intrauterina, a nossa relação com a mãe e com aquela mãe que nós podemos nos tornar. Nós entramos em contato com a nossa necessidade de conforto, de educação, de alimentação, com o desejo de ser cuidado, de ser cuidada, de receber a atenção dos outros, de viver a afetividade. É nesse mês que podemos viver energias de transformação, energias de nutrir, de cuidar, de educar. Nós precisamos, para isso, aprender a curar, curar o útero, curar o materno que existe em cada um de nós. E quando nós não nos damos conta disso, mas vivemos na consequência das feridas que trazemos da infância, do amor que nós não recebemos, da atenção e o olhar que não nos foi dado, das frustrações que a gente traz desde a infância, da mãe que nós não tivemos ou que tivemos e não nos demos conta, da mãe que nós não somos ou que somos de uma forma excessiva. Esse mês é considerado um dos meses mais negativos, mais difíceis. Sabe por quê? Porque a gente vive muito o mundo externo. E somente quando se vive o mundo interno e a gente está em contato com as nossas emoções, os nossos mimimi, 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 nosso choro, é que realmente a gente consegue entender a essência que existe nesse ciclo lunar. É um ciclo perigoso, sim, é um ciclo perigoso. É um ciclo que tem como característica maior as 3 semanas negativas que começam logo depois da lua cheia. Então, nesse mês, a gente tem que cuidar muito com essas emoções que ainda estão lá dentro de nós, gritando e a gente não se dá conta. Quantas coisas, elementos da nossa inconsciência que estão trazendo cenas e cenários que acontecem de forma repetitivas, padrões emocionais, dores e frustrações que estão sempre acontecendo. É o signo e são as energias que a gente entra em contato que representam as memórias que existem dentro de nós, mas não são só as memórias da tua vida passada, da tua infância, vida passada, ou dos teus pais, ou dos teus avós, da tua ancestralidade. A gente está lidando com a memória espiritual que a Torá descreve, a necessidade e a dor que o povo sentiu quando, ao sair do Egito, guiado por um grande pai, Moisés,
Ele deixa esse povo e eles começam a vivenciar um estado de insegurança. E por causa dessa insegurança, eles acabam criando, então, um bezerro de ouro. Acabam buscando muito mais fora algum apoio, algo que dê sentido, dê significado, algo que, né, traga esperança. Sem nos darmos conta, a gente faz isso o tempo inteiro. Nós elegemos sempre coisas externas para poder significar a nossa vida. A gente elege objetos, pessoas, o dinheiro, o celular, os líderes, como forma de dar um sentido e uma direção para nossas próprias vidas. Somos como crianças que estamos sempre gritando por um Bolsa Família, por alguém que nos diga qual o momento que a gente possa ir no banheiro, professor, o momento que a gente possa fazer isso ou aquilo. Esse é o momento em que a gente está lidando com as nossas memórias. E por isso, esse é o momento em que a gente acaba trazendo, quando a gente fala de muitos rigores, é porque em muitas histórias da nossa própria alma, nós experimentamos os nossos maiores desvios, nossas maiores falhas e erros por causa das energias cancerianas. Pode ter acontecido neste período, mas é basicamente por causa das energias cancerianas que a gente acaba vivendo rigores nas nossas vidas. Quando a gente olha um momento em que muitas coisas difíceis estão acontecendo, né? Um momento em que muitas coisas dão errado, momento em que coisas ruins nos acontecem, crises, dores, sofrimentos, a gente então diz que são momentos de rigores. Muitas coisas ruins vêm à tona. Há também uma energia de dependência, porque é o momento em que a gente pode encontrar o quanto a gente está dependente de certas situações, mas o pior são as dependências emocionais. Esse mês é um mês de uma energia cósmica diferenciada, pouco comum, porque é um mês mais negativo e que nos coloca nas respostas reativas emocionais. E é como a gente acaba vivendo diariamente, tendo respostas emocionais muito fortes. Por isso que nós somos convidados durante esse ciclo a ter mais cuidados, um pouco mais de precaução, pois é como se nesse período a gente não tivesse uma proteção especial, uma proteção divina, por causa de todos os erros e desvios que a gente acabou fazendo pela nossa forma de agir infantil. Neste período, nós não temos espiritualmente o que se chama a revelação da Shekhinah, uma energia que, quando ocorre algo negativo, logo vem uma correção e reestabelece algo positivo. Então, nesse período, é um período que a gente pode ter uma formação de uma onda, de uma energia negativa e aquilo realmente se manifestar. Na Cabala, a gente aprende o quanto as formas de pensamento, as formas emocionais e a palavra falada, a palavra pensada e a palavra escrita, criam, na verdade, a nossa realidade. Por isso que esse período a gente acaba entrando em contato com a possibilidade de falar mimimi, 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 de entrar muito na conexão com as queixas. E sem se darmos conta, nós estamos desenhando de dentro para fora, de uma forma inconsciente, o nosso destino. Quando nós não temos algo que nos segura, algo que, de uma forma sutil, nos transforma a nossa realidade, tudo aquilo que a gente está pensando, sentindo e falando tende a acontecer. Então, nós temos nesse período, esse período especial que são chamados das 3 semanas negativas, que, na verdade, a gente precisa ter maior atenção, uma atenção maior às nossas emoções e principalmente a uma forma negativa como a gente lida consigo mesmo e com a vida. Nesse período, por causa disso, há uma tendência da nossa imunidade cair e abrir a porta para que doenças possam entrar nas nossas vidas.
doenças espirituais, emocionais, mentais e físicas. Por isso que, ao mesmo tempo, é um período que a gente precisa aprender a não baixar a cabeça e ficar passivo com o que significa, mas ao contrário, a Cabala nos ensina que esse é o período para poder curar e poder cicatrizar todos os rasgões da alma que as nossas emoções já fizeram. É o momento de cura das emoções, dos sentimentos e das nossas feridas. É o momento de transformação das nossas emoções, transformação da água. Por isso que esse é um período em que meditamos muito em Mem, Rei, Shin. Mem, Rei, Shin. Para nos proteger de males que podem acontecer e com intenção para poder curar, para poder curar de todas as feridas que a gente pode estar carregando. Câncer é um signo lunar, é um signo que nos convida a olhar melhor a nossa autoimagem, a autoestima, a ver como o nosso recipiente, como tu está recebendo as coisas da vida, como tu está absorvendo, porque como tu recebe, como tu absorve, é o que tu está refletindo. Por isso que a autoimagem e a autoestima é muito importante. É um signo que tem o dom de variar, de mudar. E tu poder entender essa energia, que é uma energia semelhante à própria mudança da Lua, que te traz a capacidade de mudar, de compreender que tudo é ciclo nessa vida. Ao mesmo tempo, o signo de Câncer e a Lua nos fazem entender esse corpo chamado ego, que pode simplesmente surgir e se tornar nossa criança ferida. As nossas inseguranças, as nossas fragilidades estão todas nesse signo. A nossa conexão com o que há de mais sensível dentro de nós, feminino. A dimensão da escuridão, da introspecção, da noite, da caverna, do útero, do me deixa no meu cantinho, por favor, do túmulo, do útero, da gestação da família e da mãe. Esse é o momento em que não é para entrar na caverna e ficar lá para sempre, mas é para poder voltar para dentro e sentir a energia quando tu entra na caverna, a energia que está guardada lá dentro para que tu possa te reconectar com o divino. Ah, sim. Esse é o primeiro signo que em todo esse início de experiência, ele te convida para que tu entre em contato com o transcendente, com o subjetivo, com outras realidades e outras dimensões. E assim fazer com que nesse útero, nesse túmulo, nessa caverna, tu possa gestar uma nova luz e poder, então, trazer à tona, dar à luz, e não é por acaso que é o termo dar à luz. É nesse signo, é nesse período em que nós também acordamos dentro de nós nossos poderes paranormais, nossa vidência, nossa percepção, nosso sexto sentido que se abre. O sangue que flui pelo nosso corpo não é só o sangue da vida, mas é muito mais do que isso. É nossa alma. A inundação emocional, as águas, a tradição que a gente carrega, os alicerces, a nossa fundação. Qual a tua fundação? A tua ancestralidade, a tua herança. Qual o teu destino? Nesse período, é o período em que conectamos com a família, as emoções e sentimentos. Como tu responde a cada situação. Como tu lida com os teus sonhos, com as tuas histórias e as tuas fantasias, com a tua intimidade, teu mundo interno, o lúdico. Que período criativo para entrar em contato com teus sonhos. Nós estamos tão desumanizados. Sabe por quê? Não é por causa da inteligência artificial, é pela nossa incapacidade de voltar para dentro. E esse é o período que a gente pode realmente retomar,
retomar desejos, retomar sonhos, fantasias, principal, retomar o propósito da alma. E esse é o maior sentido do mês de Tammuz. É o mês místico, é o mês da espiritualidade, é o mês de uma experiência interna, é o mês para entrarmos em contato com a experiência materna, a vida doméstica, a vida da casa, do interno, a vida da infância. Talvez voltar lá para trás, para retomar muitas energias, retomar muitas ideias. Nesse mês, os acontecimentos têm relação com a quebra das tábuas das leis, depois da construção do bezerro de ouro, anulação dos sacrifícios diários. Apóstolos queimou a Torá e colocou um Deus no altar do templo. A destruição dos muros de Jerusalém, a destruição do templo por Nabucodonosor. E todos os acontecimentos esses aconteceram em épocas diferentes, mas no mesmo dia, em 17 de Tammuz, quando começa, na verdade, as 3 semanas negativas. E esse dia 17 de Tammuz, é um dia de meio jejum, para que a gente possa corrigir uma tendência que existe dentro de nós de atrair situações negativas. Então, o jejum, ele tem como objetivo o autocontrole dentro da dimensão mais profunda da fisicalidade, que é controlar o desejo, a energia do desejo de querer receber, que tem a ver com comer. Então, o jejum é para que tu te desconecte da energia da fisicalidade e possa corrigir estes erros, uma tendência negativa que existe nesse dia, que a gente pode entrar nessa mesma tendência e de atrair situações negativas que, então, mantêm um período negativo, mantêm um período de baixo astral, vou chamar assim, para poder trazer para o cotidiano. E assim, entre 17 de Tammuz e 9 de Av, nós temos 3 semanas negativas, que são consideradas 3 semanas de luto. Esse é um período que, ao mesmo tempo, nós nos conectamos com uma semana. Exatamente, no início da semana negativa, a gente se conecta com uma das energias mais importantes do ano também, que é a semana Pinhas, que é uma semana de cura. E quanto mais a gente vai trazendo essa consciência, melhor a gente vive as 3 semanas. E essas 3 semanas que são negativas, para quem tem uma caminhada espiritual, mas uma caminhada de verdade espiritual, não uma caminhada que é considerada mais religiosa, mas que realmente está em busca de transformação e entendeu na sua própria experiência, na sua própria vida, o sentido dessas 3 semanas. Quando tu entende também o sentido da semana Pinhas, tu vivencia aquelas 3 semanas negativas com o poder de transformar a escuridão em luz. Quando tu entende que a gente está entrando num período para lidar com uma fragilidade que existe dentro de nós, que é essa busca intensa de segurança, de conforto, a memória do filho que quer a mãe que faça tudo para ele, que ele não quer crescer, que ele não quer assumir a responsabilidade, que ele está sempre culpando os outros e ele nunca assume a responsabilidade por quem ele é. Assim, na dimensão canceriana, muitas vezes o que a gente vai sentir dentro de nós é a nossa tendência a criar idolatrias, a viver do passado, a viver das carências, a viver das dependências, dos medos e das inseguranças. Com isso, a gente vive numa dimensão negativa, passiva, numa dimensão de apegos, de ansiedades e irritabilidades, de obsessões, de dependências, de descontrole emocional. E assim, dentro da dimensão canceriana, caímos naquela ideia da tempestade num copo d'água, nos excessos de sensibilidade. Na semana Pinhas, existe magias, existem segredos e dimensões ocultas que nós precisamos entender que nossas conexões nessa semana
adentram a raiz dessas questões e dessas feridas. Adentram a raiz das nossas repetições, que tem a ver com os nossos instintos de carência, nossos instintos infantis. Quando Pinhas, personagem, um grande tzadik, ele simplesmente corta uma repetição que vem de toda a ancestralidade. Shabbat Pinhas, 3 de julho, nós estaremos juntos nesse Shabbat Pinhas. 17 de Tammuz inicia dia 2 de julho, e essa então vai ser a Semana Pinhas. Semana Pinhas começa dia 27 de junho, de noite, ok? No final do Shabbat, e vai até o dia 4 de julho. A partir do dia 17 de Tammuz, começa dia 2 de julho, as 3 semanas negativas, que vai até o dia 23 de julho, que é 9 de Av. Então, aqui as datas. Depois eu também vou colocá-las separadamente nos grupos. Durante este período, durante este período do mês de Tammuz, nós vamos vivenciar uma experiência astrológica muito importante. Eu daqui a pouquinho já vou abrir, né, o mapa para a gente poder olhar o mapa da lua nova de Tammuz. E já vamos começar a prestar atenção em alguns acontecimentos no céu astrológicos muito intensos que a gente tem neste fim, não está tanto no fim, mas nessa metade do mês de junho, né? E nesse período de Tammuz, que a gente vai ter, então, agora já Vênus já entrou no signo de Leão, a gente teve Vênus e Júpiter conjuntos, e Vênus já está começando a oposição com o planeta Plutão, trazendo alguns incidentes, algumas situações dramáticas, inexplicáveis e chocantes nas nossas vidas. E daqui a pouco Júpiter também, no dia 30 de junho, entra no signo de Leão. Mas é bom já começar a prestar atenção, porque, obviamente, o Júpiter já está começando a fazer e recebendo e dando e trazendo influências para a energia leonina. Mas mais do que isso, vai ser a construção dessa oposição de início do Júpiter com o Plutão. Que queira ou não queira, é uma oposição que mexe com o nosso ego, mexe com orgulho, mexe com liderança, mexe com estruturas de terror, de terrorismo, mexe com dimensões obscuras dentro de nós e mexe com algo que pode ser profundo nas nossas vidas. Isso pode fazer com que tenha algum acontecimento externo. Então, eu vou falar algo que é o que está por detrás de algum acontecimento mais explosivo externo, que é romper com o controle da mente, que é com quebrar o controle da mente, que é com quebrar um tipo de controle, um tipo de manipulação da consciência. Mas a outra questão importante, e é um olhar extremamente cabalístico, as pessoas precisam ter um cuidado quando a gente ouve muita gente falando de olhares ocultos, coisas espirituais, essas leituras que fazem de Apocalipse, etc. E muitas vezes misturando com a Kabbalah. A Kabbalah ela tem uma única visão: tudo é Deus. Ponto. E o mistério é tu poder interpretar e poder enxergar o que realmente está por detrás de tudo isso. Quando é o divino que está provocando. E aí, tudo está acontecendo para que realmente a gente tenha um número X de pessoas quebrando uma forma de pensamento e abrindo espaço para uma nova consciência. Então, a gente está falando muito de uma nova consciência, a gente está falando muito de um novo mundo, mas nós estamos muito embaralhados com relação a isso, seja com relações a questões tecnológicas ou questões de extraterrestres. Ok, tudo bem, a gente já sabia que tem extraterrestres, a Torá fala disso, a Kabbalah fala disso, tá tudo bem. Mas o problema de tudo isso, externamente, é que tudo nos puxa para fora. E revelação,
Um despertar de uma consciência não tem nada a ver. De novo, a gente está achando que vai vir um ET e vai dizer aloha, lá, shalom, né? E que isso vai iluminar a nossa vida. A iluminação ela é interna. Enquanto tu não entender que é para dentro e é individual e tem a ver com aquilo que é absolutamente mais incrível em cada um de nós, que é a nossa capacidade de poder olhar para dentro e acordar. Júpiter em Leão tem aspectos maravilhosos de bom humor, de alegria, né? De expandir a luz, expandir a expressão, a iluminação. Pode ser o Júpiter em Leão lá na frente, pode ser uma quebra de um padrão que vai permitir uma iluminação maior ou nós nos tornar um canal melhor de luz. Mas que lindo, né? Que bonito! O que será que vai acontecer? Vai vir uma nave? O que será que vai acontecer? Algum impacto pode acontecer e que vai mexer, porque existem certas transformações que só acontecem quando tu tem um acontecimento físico, isso é uma energia, isso gera um campo vibracional que bate. Eu posso nem ver a notícia, mas aquele campo vibracional bate em mim e eu vou viver alguma mudança. É a mesma coisa quando a gente ouve das explosões solares, e a gente teve explosões solares muito intensas, e achar que isso não está afetando a nossa mente, a gente está numa grande transformação do nosso cérebro. Então, o Júpiter em Leão, ele provavelmente ele fica um ano, ele vai trazer alguma liderança e que a gente já sabe que muita gente vai dizer que essa liderança é o anticristo. A Cabala não tem anticristo. Então, eu viro o rosto para isso. Não existe anticristo na Cabala. Porque para nós, o anticristo é o que a gente vive, são os valores que a gente vive, são valores que são pregados pelas lideranças atuais, né, que são totalmente contrárias à luz, são contrárias ao despertar da consciência, à transformação do ser humano. Esse é um mês, quando a gente diz que o mês é negativo, a gente diz que é o mês de maior julgamento, de maior din. E a ideia do din é a ideia de que a ação e a reação, elas acontecem muito mais próximas. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala acontece de uma forma imediata. Também é um período que eu vou traduzir como aquela ideia de que tudo que tu fez acaba vindo para ti. Né? Então, é um momento em que a gente paga a conta. É um momento de intensidade para a gente pagar a conta. Então, vai ser muito comum, Hasve Shalom, que Deus nos livre, a gente às vezes contar, meu Deus, o meu dia hoje deu tudo errado. Né? Então, a gente tem várias situações de correção, várias situações que exatamente aquilo dê errado para poder despertar em ti uma reação diferente, uma forma diferente de tu vivenciar e de tu pensar. Cada situação. Não é difícil de entender quando é um mês mais emocional. Se eu no trânsito começar a ter uma resposta emocional, eu corro riscos de vida. Na emoção, a gente vive desastres. Esse final de semana aconteceram coisas absurdas, de desastres, que eu olhei aquilo e disse assim, meu Deus, isso é a própria energia de Tammuz, né? Porque as pessoas estão em emoção e esquecem das coisas básicas. Então, isso exige um pouco mais de atenção. Eu preciso estar mais em Nini, aqui e agora. Eu preciso estar mais em mim para poder ter uma percepção de que eu estou cuidando de tudo. É um período em que essa conexão com Pinhas é super significativa e super importante, em que precisamos diariamente lembrar das letras Het, Tav. Het, Tav. É que lembrando, né, a palavra Tammuz tem a letra Vav e a letra Zaim. A letra Het é construída com a letra Vav e Zaim, que é o conjunto do mês de Touro
e Gêmeos. A letra Het, oitava letra do alfabeto, é um número ligado à transcendência, à conexão com o infinito. É um número de casamento, união, devekut, comunhão com a Shekhinah. Het é uma letra que mostra os dois caminhos, positivo e negativo. Nos traz Ren, graça, Haim, vida, Hadash, novo, Hait, pecado, Hitá, temor. É Het, a letra que representa um órgão masculino, onde passa o sêmen e a urina, né? A luz e a escuridão. Het é uma letra de mistérios, porque é uma letra como uma caixinha fechada, aberta só embaixo, que se diz que é aberta para as dimensões das cascas. Então é um momento em que a gente entra para dentro para poder olhar os nossos erros, os nossos pecados, para poder olhar aonde a gente desvia de toda uma realidade. Enquanto isso, a letra Tav, última letra do alfabeto hebraico, nos coloca em contato com o Tikkun, com a correção, com o Tefilá, a oração, e o Terrilim, os salmos, e a Teshuvá, o retorno. É a última letra do alfabeto hebraico. Ela nos convida para entender que não há um fim, há uma continuidade. É uma letra que representa a renovação, é uma letra que indica que as coisas devem terminar para que possam dar espaço para um novo início. Tav representa o caminho da verdade. Sem Tav, a luz dos mundos superiores não chega ao nosso mundo físico. Nós precisamos da letra. E quando realmente a luz chega, nós realmente renovamos a nossa vida. Nós realmente transformamos. Mas esse mês se faz muito necessário meditar nas letras P, Vav e Yud para combater a nossa idolatria, para combater a nossa tendência sempre de colocar no outro, de sempre de esperar alguém que vai ser o pai ou a mãe que vai nos salvar. P, Vav e Yud nos ajuda a nos libertar dos nossos vícios, das nossas tendências negativas. Mas é preciso, sim, nesse primeiro momento, nós aprendermos a nos conectar com a nossa força criativa, entrar para dentro, para olhar aonde estão as nossas feridas, onde estão as nossas mágoas, aonde nós estamos carregando uma bagagem e poder entender que, como criança, a gente passou por certas situações que marcaram, que alimentaram os complexos que a gente vive e as questões emocionais que nada, absolutamente nada é por acaso nesse período e nesse momento. Por isso meditamos nas letras Het e Tav. E antes de olharmos o mapa astrológico, eu aproveito para te convidar para os cursos de tarô arcanos menores, que já começamos a primeira aula maravilhosa, ainda tenho vaga, vem fazer parte, vem te informar. E assim como quem quer começar o tarô, eu também estou montando a turma de tarô arcanos maiores, vem conversar comigo. Nós também começamos o curso Cabala do Dinheiro, uma maravilha, falando muito sobre empreendedorismo, falando sobre nossa conexão financeira, sobre as fluidez da abundância e fluidez da prosperidade na nossa vida no olhar da Kabbalah. E amanhã começa esses nossos cursos que são sempre maravilhosos, é um curso de áudio. Os áudios são gravados normalmente na mesma semana, tá? Então, são 6 aulas. Essas 6 aulas, cada aula tem muitos áudios, que é uma conversa que eu tenho contigo e que, além desses assuntos, vão ter muito mais assuntos, mas vistos, olhados de uma forma prática para que tu traga para uma praticidade e uma prática diária espiritual. Mas dentro da Cabala tem que ter o conhecimento, porque é uma educação da alma, é uma educação da tua consciência, por sinal, corpórea. Então, temos vagas, entra, vem fazer parte deste curso. Vamos olhar o nosso mapa astrológico. Enquanto a imagem aparece para vocês,
Dia 17 de Tammuz, então já disse que dia é recomendado fazer o jejum no dia 17 de Tammuz. Também já mostrei. Dia 2 de julho, tá? Dia 2 de julho. Esse período, todas as conexões, as experiências de início nessa semana, elas vão estar já prontas. Essa semana é uma semana que eu tiro alguns dias, mas no dia 13 a gente vai estar juntos fazendo o Shabat. Aqui, nosso fio de luz da Lua. Então, a Lua nova dentro da astrologia vai acontecer em Gêmeos, tá? Dentro da astrologia comum vai acontecer em Gêmeos, mas o início do mês, que é o primeiro fio de luz da Lua, quer dizer, o mês começa com o primeiro fio, vai acontecer, começa dia 15 de junho, às 16h21, o primeiro fio se dá exatamente com a Lua já a 4 graus do signo de Câncer. Tá? Então, a gente tem, né, esse momento, tá? Um momento de uma Lua numa quadratura com Netuno, ao mesmo tempo que é um período de um despertar espiritual, mas também é um período para cuidar um pouco com o excesso de fantasia, o excesso de sair da realidade, de fugir da realidade. Também a gente precisa cuidar bastante da nossa imunidade, imunidade e saúde mesmo, principalmente com doenças bem de inverno, tá? Porque o Netuno ele enfraquece, né? Ele traz normalmente o perigo de vírus, bactérias, fungos, as coisas que não são vistas, tá? Um Netuno em Áries, ele também pode trazer algum tipo de inflamação. Então, quando emocionalmente a gente está muito mimimi, 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 muito feridos, tá? A gente tem um pouco, porque muitas vezes a gente adoece também por carência. Não é consciente, deixa isso bem claro. Mas muitas vezes a gente adoece. Eu vou aparecer, senão depois no filminho eu não apareço. Vou aparecer aqui. Vocês. Oi, pessoal. Então, se a gente não entende o que está por detrás do que nos impulsiona a atrair situações, a viver certas situações, quando nós somos os co-criadores, somos responsáveis por tudo que a gente vivencia. Esse período é um período que vem à tona a nossa tendência a vivenciar alguma perda, alguma ilusão, uma baixa da imunidade por carência. Por quê? Porque uma lua em câncer, eu quero minha mãe. Eu quero o olhar, o carinho, a sopinha, né, da mãe. Tá? Então, esse é um momento da gente cuidar. Quando a gente tem uma tendência a essas carências, ou está ainda muito ligado às questões do passado, às questões da mãe, né? A gente pode, então, ter um período de entrar muito em contato com isso. Como hoje nós somos uma humanidade, mas principalmente um país que está sem mãe e sem pai, né, que nos dá exatamente esse afago, isso aqui também é essa tendência à fantasia e ilusão, de eu acreditar, isso é muito acreditar num bezerro de ouro, né? Eu acreditar em algo e isso me iludir. Então, esse é um cuidado também que tem que ter durante esse período, porque pode acontecer que muitas mentiras serão contadas. Eu quero que prestem atenção em algo bem significativo, que é, deixa eu riscar aqui. Então, a primeira coisa é prestar atenção nessa lua, aqui, nessa lua quadrando Netuno, Netuno quadrando a lua. Um outro aspecto bem importante, tá? Então, que eu comentei antes, é exatamente o Júpiter ainda está a 26 graus, mas ele agora vai andar rapidinho, tá? Então, dia 30 ele entra, mas prestem atenção, ali na semana já do dia 20, 21, que a gente vai estar sentindo muito essa influência leonina. Primeiro, a gente sempre tende a ficar olhando lá fora, a gente quer saber o que vai acontecer lá fora. Tu tem que tentar entender o que vai acontecer dentro de ti. Tem que buscar entender internamente. É
um Júpiter que agora a gente já começa a ver essa experiência do Vênus, que começa a fazer oposição com Plutão. Tá? O Plutão em Aquário, ele ressalta também as questões a ver com a natureza, as questões ecológicas, as questões de acidentes, como o do helicóptero de hoje. Então, são situações, tá? A gente sempre tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, dos pensamentos que a gente está tendo. Pensamentos negativos atraem situações negativas. A gente nunca está dentro da cabeça das pessoas para saber, tá? Porque essa é a grande verdade. Para Kabbalah é isso que desenha a realidade. E as pessoas não estão dentro das suas próprias cabeças para poder ter noção e controle do que estão pensando e do que estão sentindo, porque está aqui sorrindo, pessoa feliz, né? Mas internamente, será que as pessoas estão tão felizes assim? Então a resposta é não, porque a gente vê um mundo que ele é um reflexo do que existe dentro das pessoas. Porque existe sim uma insatisfação. A gente tem tudo no mundo externo, a gente pode alcançar tudo no externo, mas internamente nós nos desconectamos da nossa alma. Muitos se desconectaram dos seus sonhos, daquilo que, quando criança, tu imaginava, da tua ludicidade, do processo criativo, que a gente tá começando a ter uma onda criativa. Está começando a ter uma onda. Esse é um período muito bom para a gente se reconectar com a música, com a arte, com a criatividade, com o lúdico. Não tem outro caminho, porque essa é a forma de nos diferenciar da inteligência artificial. É nesse ponto, né, que a gente resgata a nossa humanidade, nossas emoções, nossos sentimentos. Aí ela não consegue ter essas questões emocionais. Ela vai ser sempre ainda muito racional, muito preparada, porque alguém está preparando, alguém está formatando ela. Há algo que está formatando ela. Então, esse Vênus em oposição a Plutão nos traz a possibilidade também de curas das relações ou transformação dos relacionamentos e transformação do amor. Então, o assunto amor, que estava, por causa do Júpiter com Vênus, no signo de Câncer, as coisas mais internas, mais emocionais, coisas também do passado, aquele primeiro amor que nos marcou, que é o primeiro amor desde o amor da infância, mas o primeiro amor é a mãe, né? Que a gente tem que curar essa relação. Agora, a gente pode começar a falar do amor que se relaciona não só com o pai, mas quando a gente vai para a vida e vai amar a vida, né? E quer encontrar parcerias que nos trazem alegria e felicidade, que nos fazem felizes e que a gente quer fazer o outro feliz. Então, a gente também aqui, o Plutão, e na oposição com Vênus, é como se o universo tivesse numa relação em que é possível quebrar os egos, é possível quebrar as cascas, é possível mergulhar e cirurgiar profundamente memórias do passado que no teu cotidiano tu não tem nem como alcançar, vou ser bem honesto. Plutão, ele nesse sentido, ele nos ajuda a fazer esses mergulhos. E às vezes a gente vive situações estranhas, mas que tem a ver com algum processo de cura que está lá acontecendo, ou esse Plutão com Vênus, o Vênus está recém a 2 graus, né? Ele vai até 5, 6, 7 graus, ele vai estar fazendo oposição. Então a gente ainda tem alguns dias, nessas próximas semanas. Pode trazer alguém do passado, pode trazer alguém, desculpa, até vou corrigir, até pode ser do passado, mas um Plutão em Aquário eu poderia até te falar, pode trazer alguém do futuro, pode trazer alguém do futuro. E é claro que o Plutão em Aquário, em Urano, em Gêmeos, é claro que nos faz ter contatos de terceiro grau. É claro que tu pode conhecer alguém que vai dizer essa pessoa não é terráquea, ela é de outro lugar. E quantos de nós talvez não sejam terráqueos? E tá tudo bem.
né? Acho que o mais importante dessa aventura que a gente tem daqui para frente é que tem algo muito interessante que pode vir a acontecer mais à frente, que pode ser muitas pessoas na Terra elas se reconectarem com a sua ancestralidade, se reconectarem com o seu povo, né? É poder se reconectar com a sua fundação. Esse período de Copa do Mundo, e existem muitas previsões para esse período de Copa do Mundo, mas na verdade a gente tem uma fábrica de previsões, a gente tem uma fábrica de apocalipse, né? E que cada momento é um assunto para essa fábrica produzir conteúdo, tá? O que é mais importante a gente entender é que o mapa desse momento é um mapa que tem muito a ver com o signo de Câncer. Os Estados Unidos tem muito a ver com o signo de Câncer. Isso tem muito a ver com a pátria. Isso tem muito a ver com a terra, com a Shekhinah, com a mãe, com a fundação. E quando tu tá, né, olhando a Copa do Mundo, parece estar, qual é, se tu olha ou não olha, mas tu vê as pessoas com as camiseta, com bandeira, e nesse momento a coisa é muito mais além de qualquer política, mas isso é para qualquer país. Cada pessoa está se reconectando, o seu hino, né? E a gente vem de uma ferida, o hino mal cantado, a desconexão com seus símbolos, e aí tu começa a trazer de volta. Tudo bem que o futebol tá péssimo, né? Tá tudo bem. Mas está lá a camiseta, está lá o hino foi bem cantado, né? Tá lá a torcida, né? Tá lá a bandeira. Os símbolos são retomados. Isso é um processo de cura também. Mas na vida individual, a gente tem que se perguntar quais são teus símbolos. Então, o Vênus e o Júpiter em Leão, enquanto que o Câncer é a noite, o Leão é o dia. Enquanto que o Câncer vai lá e mergulha, e a representação da mãe, da introspecção do quarto, da casa, do útero, o Leão é o momento em que o jovem vai para a rua. Ele sai de casa e ele quer se divertir, ele quer aproveitar, ele quer viver. O signo de Leão, ele para mim tem muito a ver com algo do brasileiro. Essa maneira como as pessoas nos olham. Ai, luz, gente divertida, né? Alegre. Tem um lado, acho que o brasileiro às vezes ele deixa ele não se compromete tanto, né? Porque ele quer aproveitar. Ele é um grande adolescente, né? Nós somos esse adolescente. E, ok, eu estou no Rio Grande do Sul, a gente tem um pouquinho padrões um pouquinho diferentes do centro do Rio para cima, tá? O paulista também é diferente, o pessoal do Paraná e Santa Catarina, mas a gente está no Brasil e está nessa diversidade que o próprio leão também representa. E a gente sempre ouviu que aqui, eu ouvi dentro da própria Kabbalah, eu ouvi do Ravi Berg, ele falando do Brasil, que é um país que tem uma alma religiosa e espiritual única. A diversidade espiritual que a gente tem aqui é incrível. Isso também é leão. Então, esse Júpiter entrando em Leão, tem algo nesse país que pode começar a mudar. Algo que pode começar a mudar. Mas tem algo que a gente vai, como se saísse de uma energia que é uma energia canceriana, que é muito mais passiva, é muito mais, ai, por favor, me salva, ai, que saco, deixa. Ah, tá acontecendo, deixa. O Júpiter em Leão, ele vai ativar outros aspectos que existem no mapa astrológico, que são muito mais ativos de fogo e de ar. Aumentando a energia de fogo e ar, aumenta a energia do externo, de sair da passividade e começar a agir e começar a fazer. Há uma transformação e é algo que mexe com lideranças. Isso eu não tenho dúvidas. Plutão, ele é um regente de morte e renascimento, ele também é regente de renascimento.
Ele é um regente de controle, ele é um regente de domínio, ele é um regente de coisas ocultas, misteriosas, manipulatórias, de terror, de terrorismo, de assassinatos. Mas aqui ele é um regente de uma grande transformação, e o Júpiter, em oposição a Plutão, vai começar a acordar acontecimentos que podem, então, ser uma virada de chave. É claro que a gente deseja que a virada de chave, de consciência, aconteça do dia para a noite, mas a gente pode dizer que é o início de uma virada de chave. Bem, é um mês e é um período bem significativo e bem intenso. Tudo tem sentidos e significados profundos que a gente então vai trazer para a nossa própria vida pessoal, como um momento na tua vida pessoal de, ai, preciso realizar algo, preciso fazer, preciso ir para a rua, preciso, ai, voltar a produzir, a criar, porque o leão, ele é também um signo de arte, ele é um signo de criatividade, ele é um signo de expressão, ele é um signo de merecimento. A gente vive muito os problemas de não merecimento, vão da vergonha. E leão ao contrário, né? Eu mereço. O que a gente tem que cuidar é surgimento de algum tipo de palavra, de diálogo, de liderança que pode abafar. Aí chega alguém que sabe dessas energias e não deixa, abafa, né? E aí tem o outro lado. O outro lado é Júpiter tem a ver com leis, regras. Surgem leis e regras extremamente rigorosas. Pode acontecer. Exatamente para não deixar acontecer essa expressão. Agora depende de cada um de nós, porque eu posso buscar espaços de expressão dentro do meu mundo e isso vai funcionar no coletivo. Eu não preciso ir avisar, eu não preciso falar isso. Eu posso mover o processo criativo na minha vida, mover o processo de expressão, de estar mais feliz, de querer sorrir, sabe, de querer abrir, de querer sair de uma escravidão. Aqui a escravidão vem o simbolismo do câncer, que é um útero, e é a gestação. E quando então a gente vai para o leão, a gente nasce. Viemos para a luz. Oi, mundo, cheguei. Né? E é como se a gente dissesse, oi, cheguei, meu nome é tal, tal, tal. Eu vim fazer isso, isso, isso. Então começa já a sentir em ti, como é que está acordando? O que está despertando? Que sonhos, que desejos, momento agora ainda de fechar os olhos, de introspecção, aproveitar esse início ainda, nós ainda estamos numa lua escura, a gente vai entrar na lua nova para lua cheia, a gente trabalha bastante para viver de uma forma extremamente proativa o período das 3 semanas negativas. Essas 3 semanas negativas, a gente vai andar juntos. Vou lembrar vocês, a gente também vai se preparando para depois que a gente sai do câncer, que é noite, tá escuro. Aí tu vem com uma baita luz. Ai, quanta luz, a luz de leão, a luz do sol do dia. Meu Deus, para isso te queimar, não precisa muito. Muita luz nos queima. E a gente vai ter muita luz. O Júpiter em Leão é muita luz. É uma grande expansão da luz. Por isso que é explosivo. Tá? Pode ser uma explosão solar muito grande. E que isso, a gente já sabe, isso afeta. Acontece os terremotos, acontece os tsunamis, os vulcões, tudo isso tem a ver com as explosões, a alteração na área da comunicação, na área tecnológica. Então, isso pode acontecer. Tem algum acontecimento mais dramático, mais forte. Mas vamos olhar. A gente vai estar, eu vou estar conversando com vocês lá no Telegram ou também no WhatsApp. E aí, convido para que vocês possam ir olhando e se olhando, buscando, se conhecendo nesse período, para poder corrigir todos os desvios, todos os pecados, todas as questões emocionais que são ainda feridas e que precisam de cura durante esse período. Queria agradecer, vou finalizar a nossa gravação, curtam e possam vocês compartilhar o vídeo, vai estar no
está aqui no YouTube e após a gente vai conversar. Pergunta.